Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Então, aqui tem uma outra pergunta. Diogo Fontana. Na aula 43, o senhor comentou a respeito do desconhecimento em relação aos nossos antepassados, como é difícil saber alguma coisa de antes do bisavô ou tataravô. Tenho observado que a experiência de estar envolto em trevas também ocorre em relação ao meio físico em que vivemos. Nasci e vivo em Curitiba há 30 anos. Contudo, minha existência sempre pareceu meio flutuante, sem pés arraigados no solo, algo parecido com estar boiando num bote em um oceano desconhecido. Suspeito que não haja exclusividade curitibana nesse fenômeno, coisa igual deve ocorrer na maior parte do país. Suspeito que também no Brasil essa sensação de ignorância é ainda mais acentuada do que em outros países. Sinto que os cenários das cidades brasileiras não ressoam na alma de ninguém, não trazem um conjunto de evocações comuns que faz que todos se sintam remando o mesmo barco. Vejo que a totalidade dos habitantes urbanos ignora o passado, olha com espanto as construções das cidades, sem saber como aqueles negócios foram parar onde estão. Gente, essa pergunta é fundamental para quem vive no Brasil. Então, a arquitetura brasileira não existe. A arquitetura brasileira é um nome que você dá a 2 ou 3 casas feitas por arquitetos geniais, como o Zanini, para 2 ou 3 milionários. Isto é o que se chama arquitetura brasileira. Não existe arquitetura popular brasileira. Ela foi dissolvida, sobretudo a partir dos anos 50, com a ascensão econômica que houve, com a indústria de automóveis, etc, etc. Todo mundo começou a construir casa e construir as coisas mais estapafúrdias do mundo, quer dizer, perderam a tradição de construção portuguesa, que você ainda observava nas cidades do interior até aquela época, e começaram a criar monstruosidades, deformidades, e fazendo com que o ambiente perdesse todo o sentido de uniformidade estética, todo o sentido de estilo. Então, vocês vivem no meio do caos, o caos visual e arquitetônico mais desorientador que se pode imaginar. Veja, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, quando nós mudamos para o Rio de Janeiro? Foi 90. Eu fiquei muito contente, porque ali você tinha algumas marcas da história. De Forte Copacabana, eu andando ali pela praia, eu vi, foi o lugar onde, aqui que foi baleado Siqueira Campos, ele caiu aí e tal. E tem uma grande emoção com isso aí, porque era um restinho de sinal da história que existia. Mas nas outras cidades você não tem mais nada disso. Tudo isso desapareceu. E a arquitetura das cidades do interior é hoje uma coisa horrível, não só disforme, mas absolutamente incongruente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, cada um constrói de acordo com o seu arbítrio, cometendo crimes urbanísticos monstruosos. Pior, os ricos fazem a mesma coisa, chamam arquitetos malucos para construir coisas estapafúrdias, sem olhar para a rua e pensar, será que isso combina com o resto da rua? Não é isso? Então, a burrice brasileira é em grande parte causada por isso. Eu escrevi um artigo sobre isso aqui até 20 anos atrás. Nem lembro como era o título do artigo. Foi na revista Bravo eu escrevi algo a esse respeito. As pessoas são criadas, vamos dizer, dando um caos visual, e se você não tem um mínimo de ordem estética no ambiente, é difícil você criar uma ordem lógica em cima do nada. Pois quando nós mudamos aqui para os Estados Unidos, quer dizer, eu já conheci os Estados Unidos outras vezes, e eu via, vamos dizer, a harmonia estética. Você tem alguns estilos americanos cuja continuidade histórica aparece na sua cara. A casa onde eu moro, ela obedece uma certa linha de construção. Na frente tem uma velhinha que tem uma casa que pertence a um outro estilo, mas você vê casas desses dois estilos, tem uns 4, 5 estilos que aparecem. E a evolução, desde as primeiras cabanas de pioneiros até a casa atual, é visível com os olhos da cara. Não só aqui, na Romênia tinha um negócio chamado Museu das Aldeias, onde eles foram em cada aldeia, pegaram uma cabaninha típica daquela aldeia e reconstruíram no museu. E você vendo os vários estilos locais, você vê a harmonia que tem, é como se fosse um diálogo entre várias regiões. As mesmas marcas, os mesmos adornos aparecendo sob formas diferentes, as mesmas técnicas usadas, e você vê então a unidade da cultura romena ali com os olhos da cara. Como você vê a unidade da cultura americana aqui. Então é outra coisa você ser criado num ambiente assim.
onde você sabe de onde as coisas surgiram e onde o passado está presente sob formas atuais. No Brasil foi tudo apagado. Na hora que você apaga, vamos dizer, as marcas físicas do passado, né, não adianta você construir um monumento, porque esse passado não pode aparecer só, vamos dizer, em grandes obras públicas. Ele tem que aparecer no formato da casa onde cada pessoa mora, meu Deus do céu. Tem que ser uma coisa que está na vida do povo mesmo. Entendeu? E essa, vamos dizer, essa tradição arquitetônica ela é uma coisa tão óbvia que todos os países a conservam. Todos. Só no Brasil foi tudo destruído. Então, se você perguntar assim, o que a arquitetura de Brasília tem a ver com a tradição arquitetônica portuguesa? Nada. Brasília foi invenção que um tarado comunista tirou da cabeça de outro tarado comunista suíço, tá certo? Para construir aquela besteira, aquela bobagem. Tá certo? Agora, se você acompanha a arquitetura do Rio de Janeiro, até uma certa época ela teve uma continuidade. Ainda tem as marcas, ainda estão lá, estão soterradas sobre bobagem que os caras construíram nas últimas décadas, como, por exemplo, a Catedral do Rio de Janeiro. Né? A Catedral do Rio de Janeiro, ela é, para mim, o formato dela é aqueles cones de defumador, né? Que um dia vai chegar uma gigantesca macumbeira velha e vai acender. Tá certo? Então, e a Catedral de Brasília é um cacho de banana virado de cabeça para baixo. Quem é que não sabe a inspiração do cara foi essa. Pega um cacho de banana, vira de cabeça para baixo, você vai ver que é a Catedral de Brasília. Então, são formas arbitrárias, né, certo? Deformadas, que expressam uma mentalidade deformada. Aqui tem até um livro escrito, acho que o Roger Kimball que escreveu, né? Não foi o Roger Kimball, outro. Sobre a nova arquitetura sacra americana, o livro chama-se Feio como o Pecado. Nós somos o que é feio como o pecado? As igrejas. Né? Então, só que aqui, estas deformidades, elas aparecem num lugar no outro. Quando você vê as igrejas aqui, elas em geral obedecem um estilo que ele é atual, mas ele mostra a marca da sua história, da onde ele veio. Não é isso? Então, quando se perdeu isso, se perde a consciência histórica e as pessoas estão exatamente como você disse. Você está solto no ar. Você não só não sabe quem são os seus antepassados, mas você não tem marcas da história. Então, não sabe onde está. Isso aí é uma coisa criminosa. Quer dizer, o que foi feito na arquitetura, no urbanismo brasileiro, é um crime. E quer saber quem fez grandes crimes? O regime militar. Porque você sabe que engenharia militar é um negócio feito, assim, você faz uma ponte, você sabe que ela vai ser dinamitada amanhã. Né? Então, você não vai pensar no lado estético, faz qualquer porcaria, só para você atravessar os tanques rapidinho antes que venha a bomba. Entendeu? Então, eles começaram a usar o princípio de engenharia militar para fazer ponte, viaduto, etc. Eles fizeram essas coisas medonhas. O que fizeram em São Paulo, por exemplo, na Praça Roosevelt, né? Foi uma coisa imperdoável. O que fizeram na Praça da Sé? Quer dizer, a Praça da Sé era um lugar simétrico, que tinha coerência, tinha forma e tinha história. Né? Alguns edifícios da Praça da Sé se tornaram históricos. O edifício Santa Helena, que é onde tinham os estúdios dos grandes pintores paulistas, né? Fulvio Penac, outro tinha um estúdio lá, chamava o Grupo Santa Helena. Derrubaram o prédio de Santa Helena e estenderam a praça para um lado, quebrando a simetria completamente e botando um chafariz medonho lá. O sujeito que fez aquilo devia ser afogado no chafariz, meu Deus do céu. Eu não sei quem foi que fez, né? Mas foi no tempo que os milicos nos governaram. Eles não tinham o menor senso estético, o menor senso de urbanismo. Quer dizer, tudo era feito, né? Era assim, como chamava? Quem criou a firma era Nas Coxas Produções Limitada. Né? Então foi tudo feito por essa empresa. Né? Então, o efeito disso na mente das pessoas é devastador, devastador. Então o que você tem que fazer? Você tem que tampar os olhos para a paisagem urbana brasileira, fechar, né? Você pode ir para um lugar que só tem mato, onde ninguém meteu a mão, lá não teve nenhuma administração pública para mexer lá. Né? Ou então você sair e viajar um pouco pelo mundo e você vê o que são as cidades da Europa, o que são as cidades aqui, o que é Washington aqui, ou o que é qualquer cidadezinha do interior aqui. Né?
Então, olha, para mim, mudar para cá tem sido uma cura estética, uma cura para os meus olhos, tá entendendo? Então, inclusive, porque eu lembro que no céu do Brasil a gente só vê, você olha para cima, o que tem voando? Urubu. Aqui tem águia. Olha, isso faz uma diferença enorme. Mas se você olhar para baixo e ver as cidades, também está cheio de urubu no Brasil.